Fala pessoal, beleza? Sou Rafael Fato, fundador da Lead Energy, estou com o Lucas Paiva, cofundador da Lead, especialista em energia. E Lucas, é o seguinte, queda de energia, comum, né? Principalmente em São Paulo, infelizmente. Eu te pergunto, como fazer no carnaval agora, sem energia? Como é que faz? Tomar uma gelada? Você vai precisar de um energético, né? É energético então, complicado, né? E parece um assunto, a gente brincou aqui agora, tá pessoal, mas é um assunto muito importante. Sem energia, praticamente a economia não funciona. Tá? Então, muito importante, de fato, você entender o que você faz quando cai energia na sua empresa, na sua casa. Quais são os procedimentos? Porque acho que pouca gente sabe que tem direito a ressarcimento. Pouca gente sabe atuar junto à distribuidora para, de fato, conseguir ali alguma vantagem em cima disso, porque a luz só está aumentando, né? Cada vez maior o custo da conta de energia, né? Você fica sem energia e paga mais caro. Então a proposta hoje é justamente conversar sobre isso. Então, para começar, Lucas, antes disso, acho que é importante você seguir o nosso canal, curta, comenta, compartilha, é muito importante. A gente tem quase 300 vídeos divulgados aqui no nosso canal, tá? Então, de fato, tem ali uma quantidade de pessoas que estão aderindo a esse tipo de assunto. Eu gostaria de começar perguntando, Paiva, o que a gente faz quando cai energia na nossa casa ou na nossa empresa? Qual é o primeiro procedimento que a gente pode adotar? Depois de acender a lanterna, né? Isso, ou acender uma vela. Bom, o que acontece? É muito ruim ficar sem luz, né? Ninguém gosta. E muita gente não sabe, mas o período que você fica sem luz, se ele estourar o limite permitido que a distribuidora pode, né? O ideal seria zero, mas tem uma flexibilidade regulatória ali, uma certa quantidade de horas por mês que é tolerável ela ter de apagão na sua região. Se ela estourar esse limite, ela tem que te ressarcir. Ressarcimento, legal. Ressarcimento. Então, primeira coisa que você tem que fazer a hora que acabar a energia na sua casa? Abrir uma reclamação. Como que você faz isso? Eu achei que era abrir uma cerveja, desculpa. Pode ser a segunda coisa, né? Você pode entrar no aplicativo da sua distribuidora local, ir lá e abrir essa demanda, ou ligar no 0800 dela. Por que é importante? Faça esse esforcinho lá a mais e abra essa reclamação, porque muita gente fala assim, o porteiro do meu prédio já abriu, o vizinho meu já abriu, a distribuidora já está ciente, ela vai resolver. Mas quando você formaliza, você abre um registro associado à sua conta de luz. Então aquilo passa a ter uma evidência formal que a distribuidora tem que responder por aquilo. Então ela tem hora de abertura e tem a hora de conclusão da falta. Se você não abrir nada, ficar só no seu vizinho, quem vai te garantir depois que a distribuidora vai, de livre e espontânea vontade, te pagar pelo estouro do limite de tempo? Então, primeiro de tudo, abra a reclamação e você tendo os dados, você até consegue depois, no final do mês, olhar, ver se ela cumpriu ou não a regra. Tá, mas eu abri a reclamação, beleza. Aí acho que é tranquilo fazer. Ou por telefone, WhatsApp, e-mail, beleza. Abriu, e aí, o que acontece depois? Aí você tem uma curiosidade, será que mês passado, por exemplo, a gente aqui em São Paulo, ficamos muitas horas sem luz em dezembro, é um apagão que virou notícia nacional. Quero saber se esse apagão estourou o limite que a distribuidora tinha e ela tem que me ressarcir. Pega a sua conta de luz lá, procura lá, vai ter 3 letrinhas, tem que estar em algum lugar, se não tiver, é uma falha, um descumprimento regulatório da distribuidora. Um chama DEC, e o outro chama DEC e o outro FEC, FEC. O DEC é a duração máxima que a distribuidora pode ter ali de falha de energia, e o FEC é a frequência. Então, se tiver um DEC de 8, quer dizer que é 8 horas no máximo de tempo sem luz. E FEC é 3, quer dizer 3 apagões que você pode ter sofrido. E aí você compara com o registro que você sentiu na sua vida em dezembro. Né, de memória, você vai lembrar, fiquei 48 horas sem luz na minha casa. Pois é, estourou o DEC, ela teria um ressarcimento a ser feito. Então, esse é o primeiro ponto para você auto-auditar sua conta de luz e ver se está tudo ok, está tudo dentro do que era o previsto. Tá, e com isso, beleza, aí você chegou, abriu a reclamação, você vai comparar com o mês anterior, mas, por exemplo, queimou um equipamento na minha empresa, ou queimou um equipamento na minha casa, e aí, o que acontece? Então, aí tem esses outros efeitos colaterais, acontece, na minha casa aconteceu, fiquei sem um eletrodoméstico lá, em função daquele efeito que a gente vê que a energia volta, mas ela não volta com tudo, volta uma fase só, volta com a tensão instável, e aí os equipamentos nós são todos eletrônicos hoje em dia, eles são sensíveis a esse tipo de coisa. O que você tem que fazer? Mesmo processo, vai lá, abre uma reclamação com a distribuidora, no aplicativo no 0800, ela vai gastar ali alguns dias para processar isso, ela vai te devolver
um formulário para você preencher, e aí você vai ter que comprovar, né? Aí, assim, é justo comprovar que aquele equipamento queimou e o que você gastou para consertar ele, Então, comprova como? Comprova você pegando, ó, como é que você consegue dizer para o distribuidor, olha, foi nessa data que queimou, entendeu? Como é que fica essa questão? Então, ou você envia o equipamento para perícia com a distribuidora, ou permite a vinda de um técnico para avaliar, ou se você mesmo fez o serviço e consertou o equipamento em alguma oficina, com a data ali você já consegue ter uma você ideia. precisa ali da ordem de serviço, com o recibo, com a nota fiscal do serviço para poder passar para a distribuidora. Ela vai analisar aquilo lá e vai determinar ali se ela vai... Que aí ela junta, por exemplo, então você teve a ocorrência em tais datas, a frequência, então todas essas evidências ajudam você a conseguir ter o ressarcimento. Por exemplo, você não abriu chamado nenhum, aí você pediu lá, puta, queimou o equipamento, a culpa é sua, aí isso aqui pode inviabilizar, eventualmente ela te ressarcir porque você não teve o histórico. Exatamente. Esse é um exemplo. Isso, ela precisa conseguir, vai ser um processo que vai demorar ali algumas semanas, talvez alguns meses, porque ela vai tentar fazer essa coesão dos dados ali. Se a falha ocorreu num período que tinha um apagão registrado na região, e depois tem que comprovar que o equipamento falhou, e aí vai ser por meio de uma análise com algum técnico, algum serviço de manutenção que foi feito. E você tem um dado assim em geral de se tem muito ressarcimento que acontece no Brasil? Pra trazer pra gente? Ou porque normalmente as pessoas elas não abrem muito chamado, né? Pra isso, né? Não é uma coisa rotineira. Você abre chamado, por exemplo, você comenta aqui se você tá assistindo o vídeo, abre o chamado. Né? Acho que é uma coisa muito... acho que essa é uma parte pra editar, não sei, não tem esse número. Não precisa editar não, se não sabe não tem problema, vamos continuar. Porque tá vendo, é algo curioso, até a gente tem essa dificuldade, tá pessoal, de ter esse entendimento, né? Porque não é muito rotineiro a gente abrir esse chamado, será que as pessoas sabem, né? Então é um indicador que a gente pode puxar no próximo vídeo, a gente pode até trazer, tá bom? É interessante. Nos processos da ANEEL, tudo é público, a distribuidora faz, então se a gente revirar lá, a gente vai achar alguma métrica. Mas, não sei dizer se quão grande é. Provavelmente não é, porque não aparece na tarifa. Pois é, e quando tem, só pra gente concluir para uma parte final, quando você tem aqui, então, a queda de energia, a distribuidora não cobra por esse período, mas acontece de ter erro e ela cobrar? Acontece, muito comum. Isso é algo que, assim, os nossos clientes, a grande maioria, grandes empresas, a gente, inclusive, ajuda eles a entender se tem alguma coisa errada com a conta de luz e abrir a solicitação na distribuidora. Porque, enfim, pensa as milhões de contas de luz que uma distribuidora tem que gerir. Para ter algum erro de faturamento lá, é praticamente certeza. E quando ela erra e te cobra e você passou batido aquilo e paga a si mesmo, até pelo Código de Defesa do Consumidor, ela tem que te devolver em dobro esse dinheiro cobrado indevidamente. Então, às vezes, tem consumidores que têm certas fortunas ali perdidas dentro da conta de luz dele, que merecem uma atenção, ser descoberto e isso ser corrigido. Primeiro, para ele corrigir o que ele pagou e não devia, e segundo, para ele parar de pagar o que está errado daqui para frente. Então é isso, pessoal. Abre o chamado para a distribuidora, olhe os dois indicadores da ECFEC que o Lucas comentou aqui. Eventualmente, se queimar o equipamento, manda evidência para a distribuidora, entendeu? E verifique de fato se sua conta de energia está sendo cobrada de forma justa. Com essa parte de infraestrutura, a gente não consegue ajudar, mas se você eventualmente quiser fazer uma análise da sua conta de luz para verificar se você está pagando mais que o necessário, nós temos hoje um simulador, né, Lucas? Um simulador no qual o cliente ele consegue fazer o upload sozinho, tá aqui no detalhamento do vídeo. Você pode fazer o upload e identificar em segundos se tem alguma alternativa, né? Porque não faz sentido você cada vez mais ter problema de queda de energia e a sua conta subir. A relação é desproporcional. Então a Lid consegue te ajudar a reduzir essa tarifa, o valor que você paga hoje, tá? Muito obrigado. Se você tem interesse em seguir a gente, faça um convite novamente, curta, comente, compartilhe. Lid Energy. Esse é o caminho. Valeu.